Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar um feedback em como que eu fiz para recuperar a monetização dos meus canais. Eu perdi esses canais em dezembro, um caiu no dia 19, o outro no dia 22, 23, não lembro bem a data ao certo. E passando esse período, eu pedi a remonetização agora, caiu por conteúdo reutilizado, não foi aceito de primeira, e depois eu fiz a contestação e deu certo. Então aqui a gente tem aqui o e-mail que eu recebi, aquela mensagenzinha, né, de parabéns de novo, aquele pop-up legal que a gente gosta de receber. E aqui é a receita dos canais que caíram, né, que agora estão de volta. E o que eu queria passar aqui nesse vídeo? Tem muita gente, né, perguntando, cara, o que tu fez? Me fala um pouquinho. E eu tô aproveitando para gravar esse conteúdo. Eu comecei a gravar conteúdo há uns 2 anos atrás, quando eu comecei. E eu parei porque eu fiquei muito ocupado com os canais. Então, de repente, agora eu volto e para tentar dar essa ajuda, passar um pouco da minha visão, da minha experiência e quem sabe mudar o jogo de alguém como eu mudei o meu. Então, vamos lá. Eu acho que antes de tudo é preciso entender o problema, né? E uma coisa que precisa ser dita é que ninguém sabe de muita coisa ainda, né? O que a gente tem são teorias, né? Muitas teorias e um monte de oportunistas, né? Muitas pessoas aí que, por alguma razão, não perderam os canais, né? Dentro desses 3 meses eu conheci vários que perderam agora esse mês, ou perderam depois das primeiras ondas e acharam que estavam blindados e não estavam. E um outro ponto é que a gente tem que admitir, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? É que a grande maioria dos canais que estão sendo derrubados, eles realmente são canais de baixo esforço, eles são genéricos, eles são automatizáveis. Os meus canais eram assim, acho que não tem por que esconder, né? Era uma forma de escalar canais, uma forma muito fácil para quem começou a entender ali, compreender os temas, o que que fazia clicar. Então, você criava um roteiro muito facilmente, né? Com um agente de IA. As narrações poderiam usar o CapCut, que até então estavam gratuitas. Então, estava tudo muito fácil e muito escalável. De forma que eu converso muito com algumas pessoas próximas, que a gente diz, né, cara, quem fez, fez. Foi uma janela que se abriu e acredito eu que não vai mais abrir. Do jeito que o YouTube estava, ele não volta mais. Quando for mais pro final desse vídeo, eu aprofundo mais essa reflexão. É uma reflexão um pouco mais técnica, mas bem importante também. Então, o que que é o problema? É IA? É, A IA ela intensificou esse problema. E eu acredito que o algoritmo ele está sendo calibrado muito em cima da IA. Até porque recentemente teve um depoimento em um dos grupos que eu participo de uma pessoa que gravou a própria voz, usou filmagens ali do seu cotidiano e passou de primeira o vídeo dele, assim, 100% humanizado, não chegou nem a cair por conteúdo reutilizado. Então, com toda certeza, IA é o problema, mas de forma mais técnica, não é a IA, só o uso de IA. Né? Não, é proibido usar IA. Não, não é proibido. A grande questão é que a gente precisa entender o que, que o YouTube considera o uso da IA de baixo esforço, que é o que estão chamando de slop, e alto esforço, que você pode entender como um ótimo conteúdo que ele utiliza a IA, mas apenas para trazer mais valor agregado ao vídeo. Não é um vídeo totalmente dirigido por IA de uma forma muito rasa e sem critérios. Né? Mas a gente percebe que são conceitos subjetivos, né? E eu vi uma entrevista recente, eu não consegui lembrar agora, para trazer aqui, linkar aqui, mas um desenvolvedor do YouTube, ele deu a opinião dele sobre o que que é conteúdo falso, né? Ele disse que sempre existiu, mas que antes não era tão um problema assim, né? Porque a IA ela intensificou demais essa questão de muitos e muitos canais, de escala, né? Há 5 anos atrás, por exemplo, era inconcebível alguém, uma pessoa sozinha,
né, ou no máximo ali uma equipe de 2 ou 3, ter mais de 50, 100 canais, como que a gente viu recentemente. Então, esse desenvolvedor, ele foi muito direto. Ele disse, cara, conteúdo falso é um conteúdo genérico. É um conteúdo genérico. Ou seja, se tem 1000 canais iguaizinhos ao seu, que ninguém sabe diferenciar qual que é o seu, qual que é ali o do seu vizinho, ninguém sabe a diferença, seu canal é falso. Se o seu canal parar de existir, ninguém sentir sua falta, né, pela falta de identidade, falta de conexão que você não conseguiu gerar, seu canal é falso. Então, tem um youtuber famoso, né, relevante na comunidade, acho que é o YouTube Sem Mimimi, o Lucas, do Preguiça Artificial. E eu assistia bastante os vídeos dele no começo, e ele já falava sobre isso há mais de um ano atrás, né? Que ele usa a voz dele, mas é uma voz que você reconhece de todo lugar. E só com o uso da voz ele já conseguiu gerar tanta identidade como conexão com a audiência dele. Então eu pensei nisso esses dias, enquanto eu refinava os meus canais, né, para serem recuperados. E graças a Deus deu muito certo, né? Então vamos aprofundar aqui um pouco mais. Daqui a pouco eu vou falar o que eu fiz, mas esses são conceitos aqui interessantes que eu acho que vocês precisam saber, né? O YouTube ele vem insistindo de alguma forma na manutenção de conteúdos que eles não veem valor agregado, né? Eles não veem como conteúdos de valor, que são as políticas do conteúdo reutilizado e do conteúdo repetitivo. Não são a mesma coisa, e eu também não vou ficar aprofundando muito sobre o que é, mas você pode entender assim de uma forma mais breve, né? Mais simplória até, que o conteúdo reutilizado é aquele conteúdo que ele não tem originalidade. Por originalidade, não entenda que é um conteúdo que ninguém criou ainda, mas é um conteúdo transformado por você, um conteúdo com opinião pessoal e uma visão diferente. Então, esse é o conteúdo reutilizado de uma forma mais direta. O conteúdo repetitivo, né? O que é isso, né? É o conteúdo sem diversidade, né? Enquanto reutilizado a gente tem a palavra originalidade, repetitivo a gente pode usar a palavra diversidade. Aquele canal que parece um disco furado, né? Que literalmente ele entende que o uso daquela palavra-chave, daquela temática, aquele canal super nichado, que é sempre a mesma coisa. É um claro exemplo de conteúdo repetitivo. Tem vários canais assim, eu não vou abrir agora para não ficar spanando os canais alheios, mas é muito fácil de você visualizar o conteúdo repetitivo, até mais do que o reutilizado. E essa combinação de conteúdo reutilizado e repetitivo em larga escala em um canal genérico, com ampla utilização de AI sem nenhum critério, e um canal sem identidade, é uma das receitas aí para você ter o conteúdo falso, né? Você pode pesquisar esses padrões em vários desses canais que estão caindo. Aí você pode dizer, cara, mas caiu canais bons. Caíram canais bons. Quem mexe bastante com IA sabe que a IA alucina bastante, ela erra também. Mas eu vejo o caso de grandes canais que caíram e o YouTube admitiu o erro, né? Recuperou. Talvez isso não aconteça em todo caso, né? São muitos canais. Mas esse é o resumo. E aqui é como eu vejo, tá? Então esse vídeo é baseado na minha experiência, né? Eu não estou dizendo que é 100% desse jeito, é apenas uma visão. Então, dito isso, né? Vamos começar agora a explicar o que eu realmente fiz, né? Sabendo de tudo isso, eu criei um avatar, tá? Que eu acho que foi algo que foi uma das grandes novidades, né? E eu procurei imprimir mais a minha opinião nos vídeos, né? Apresentar visões diferentes, fazer provocações com a audiência, estimular mais a aba comunidade, que eu acho que isso é um forte indício já de que tem uma pessoa ali por trás, que não é só mais um canal. E, assim, um outro ponto, né? Eu sofistiquei praticamente todas as etapas do processo, tudo. Assim, o que eu poderia mudar, fazer diferente, eu fiz. E essa foi o que guiou a manutenção, a reforma desses canais, tá? Então, thumbs e títulos diferentes, né? Todas as histórias eu procurei trazer ângulos diferentes. Eu procurei parar com milionários em todos os títulos, pais e mães solteiras em todos os títulos e histórias, né? Tem muita gente, eu tenho muitos amigos, né? Grandes até no YouTube, que eles
Eles levam muito a sério a questão do SEO, né, que é o ranqueamento de palavras-chaves. Não que não importa, mas para mim é como se fosse o day trade dos canais de YouTube, esse assunto. A gente sabe que realmente funciona, mas são poucas as pessoas que fazem funcionar. A maioria das pessoas que se preocupam com isso demais, a meu ver, elas acabam muitas vezes mais prejudicando do que ajudando o seu canal. Porque se você pensar bem, o algoritmo do YouTube ele está cada dia mais inteligente. Quando o YouTube começou, fazia muito uso de metadados. Então você tinha que usar muitas palavras-chave, tags, hashtags. E hoje não é mais o caso. Hoje a gente tem uma inteligência artificial que ela praticamente ela assiste o seu vídeo, ela lê os comentários, então ela entende perfeitamente ali do que se trata aquela história, quem gosta de assistir. Você não precisa forçar muito a barra e se preocupar muito com isso. A meu ver, é muito mais inteligente você tentar entender a temática do seu canal, o tipo de história que eles gostam, né? E não é só de milionários, muitos deles até reclamam, né, da falta de diversidade, né? Pais, mães solteiras, a gente sabe que tem assuntos, né, que são mais quentes, então a gente tende a ficar repetindo eles. Mas hoje, com essas mudanças, essa repetição aí do efeito de sulfurado, ela não é mais tão desejada. Então, o que que eu passei a fazer, né? Eu passei a mudar tudo isso aí, né? Thumbs, títulos diferentes, thumbs mais comportadas, mais clichêzinhas mesmo, do tipo aquela que você vê na Netflix, né? E apenas adultos. Isso é algo que eu vejo pouca gente falando, mas quem teve muitos canais, com toda certeza, perdeu um ou outro canal por usar crianças, né? Há uma política, eu não lembro bem aqui, eu acho que é a exposição indesejada de crianças. Então, assim, o YouTube entende, né, ou ele pode entender que há uma situação ali de vulnerabilidade, por exemplo, uma criança abandonada, chorando com uma mãe que é uma pedinte no meio da rua, não é nada demais assim, se você for pensar bem. Mas tem essa política, o YouTube derruba esses canais e eu nunca vi ninguém resolver, né? Eu conheço pessoas que precisaram mudar de nicho para recuperar o canal e a maioria largou. Hoje não se larga mais canal, né? Mudou a política em relação a isso também, ser obrigado a resolver. Mas esse é um assunto para outra hora. Então, com os thumbs e os títulos pensados de uma forma diferente, eu também mudei bastante os meus roteiros. Eu acho que as principais mudanças vieram dos roteiros. Então, não tem mais aquela escrita engessada, né, com a mesma estrutura, tom, capítulos. Isso estava até aborrecendo a audiência, inclusive. Eles pediam mais diversidade, mas quando você está numa operação de escala, muitos canais, você tem que fazer o mais rápido possível. E muitas pessoas entraram nesse modo, eu inclusive, e a gente não levava isso tão a sério, né? Então, muitas pessoas usavam agentes compartilhados por terceiros. Então, era um agente que a pessoa não usava só na operação dela, mas era compartilhado por várias outras pessoas que, enfim, usavam também. Então, os roteiros ficavam tudo igual, né? Então, eu comecei a escrever meus roteiros, né? Ter uma participação mais ativa na criação deles, né? Sem uso de agentes, cada história nova, tamanhos diferentes, estilos, né? Tons, premissas, desfechos, eu mudei tudo. O roteiro assim, foi totalmente transformado, né? E também opiniões pessoais, né? Opiniões e provocações com a audiência, né? Para estimular os comentários, né? Isso foi muito importante porque os comentários aumentaram bastante, né? Isso fez com que os canais com 3, 4 vídeos eles já estivessem com as horas. E sim, assim, muita gente preservou os vídeos antigos. A primeira coisa que eu fiz foi deletar tudo para trás, e até porque o desafio que eu tinha que fazer não era só pegar as horas e usar vídeos antigos de carona. Eu entendi que o desafio aqui era acertar um formato novo. Se eu não fizesse isso, eu não mereceria continuar. Então foi isso que eu fiz desde o começo. Então, com 3 ou 4 vídeos, eu recuperei as horas desses dois canais, né? Os feedbacks muito positivos e eles elogiaram as mudanças, né? Foi um ponto muito positivo também. E além do roteiro, mudei também a narração, né? Uma narração diferente. Isso aqui eu falo para vocês que me preocupou bastante. Quem tá nesse nicho de histórias românticas, acho que 90% dos canais é Valentino e Knightley.
É proibido usar essas vozes? Não, não é. Mas veja bem, milhões de canais usando a mesma voz, né? O seu canal só fica mais genérico, só fica mais igual ainda aos outros, né? Então eu usei esse racional para pegar uma voz diferente, né? Você tem aí o Eleven Labs, é um serviço caro, não é todo mundo que vai poder arcar. E você tem o Minimax, já é mais acessível, né? Ele tem recursos ali de clonagem muito interessante, né? E recursos de pausas ali para você introduzir respirações e deixar a narração mais humana, porque se você prestar bem atenção, quando você coloca a narração no editor e você dá um zoom ali nas faixas de áudio, é uma assinatura muito comum, é muito fácil você ver, reconhecer, principalmente pelos algoritmos, que é o que é uma voz de IA. Não respira, muitas vezes é o mesmo intervalo, assim, 0,5 segundo de intervalo em cada pausa. Então, tudo isso aí deixa tudo muito robotizado. Então, eu mudei as vozes, né? Eu criei uma voz exclusiva no meu canal. Em outro, é uma voz bem abaixo do radar, né? Bem fora do radar. Então, são vozes que trazem mais exclusividade ao meu canal. O ideal é você ter uma voz exclusiva, que seja só do seu canal. Então, esse foi um dos pontos também que combinado com o roteiro, né, eu acredito que fizeram bastante diferença. E assim, por fim, e agora vem uma das partes mais polêmicas, ou pelo menos mais duras, assim, para a maioria das pessoas, é que a edição precisa ser diferente hoje. Então, vai acabar com aquele pequeno produtor que não tinha muito tempo para edição. Ou ele vai ter que criar esse tempo, ou vai ter que pagar alguém, né? Aquela edição desleixada, né, com uma única imagem. Eu tive canais assim, mas não eram a maioria. A maioria tinha um pouquinho de edição, mas tinha. Mas a gente sabe que passavam esses canais com uma única imagem, ou apenas imagens alternando entre si, né, que é o estilo slideshow. Isso nunca foi permitido, né? O YouTube só fazia vista grossa, talvez. Então acabou isso aí, né? Hoje você tem que ter uma edição melhor, mas se tratando de vídeos de história, né? Entendo eu que é bom você ter vídeos sincronizados, né? É proibido ainda o uso de imagem, né? Eu quero alternar aqui imagens e vídeos. Eu entendo que sim, mas como o algoritmo está com a mão pesada nesse momento, eu resolvi usar 100% vídeos, tá? E vídeos totalmente sincronizados ali com o que está sendo dito no roteiro. Eu fiz a inclusão de trilhas sonoras, assim, bem selecionadas, né, ali usando a Suno, assim, bem ambientadas. Eu não simplesmente pedi um prompt genérico para usar uma trilha em todos os vídeos, né? São vídeos que eles casam bem, trilhas que casam bem com os vídeos introdutórios e com o restante do vídeo. Então, tudo isso são toques de personalizações que eu apliquei em todos os vídeos, e não apenas em um, né? E também aqui, que eu acho que é assim, uma das chaves de ouro também, os personagens conversando. Os personagens eles interagem uns com os outros na introdução e em outros pontos do vídeo. Eu acho isso muito importante, porque você tem aí uma narração em terceira pessoa, você tem a narração do personagem 1, do personagem 2, então aí já são 3 trilhas de áudio, e você tem a trilha sonora, né? Que então são 4 trilhas de áudios por vídeo. Então, eu acho que tudo isso, na minha visão, faz com que o algoritmo reconheça mais valor agregado, né? O tal do esforço de edição. Então, nesse ponto da edição, eu procurei explorar, né, todo o poder que as IAs podem oferecer, né, e deixar a edição muito mais dinâmica. Eu acho que dito isso, muitos de vocês aí que estão prestando mais atenção já podem ter uma ideia de qual é o meu canal, porque poucas pessoas acho que incluíram a quantidade de mudanças que eu estou incluindo. E aqui, por final, a gente tem a cerejinha do bolo, que eu criei um avatar, né, fazendo pequenas inserções do conteúdo e a própria CTA, né? E esse é um dos pontos que eu considero mais importantes, porque lembrando do que o desenvolvedor do YouTube falou, se o seu canal é igual ao de todo mundo, o seu canal é falso. Então nada adianta os pontos anteriores se não tem uma identidade, não tem algo que faça os seus seguidores a se conectar. Então eu entendo que se você não aparece, alguém precisa aparecer. E hoje está muito mais fácil você criar um avatar, você
fazer o lip sync, que é deixar a voz sincronizada. Ainda é um investimento, se a gente for falar de uma ferramenta mais eficiente, que é a HeyGen, mas é um investimento que costuma se pagar. Então, basicamente é isso, tá? Se eu esqueci alguma coisa, vocês me lembrem aí nos comentários. E eu gostaria também de criar aqui, aprofundar um pouco aqui, e entrar em uma reflexão, que é seja humilde, né? Se o seu canal não caiu e você está em um formato queimado, você não é especial, cara. Só não chegou a sua hora. Eu vi muita gente mesmo, se achando diferenciada e achando que estava fazendo o que ninguém mais estava fazendo. O sujeito lá com o canal, né, com a voz batida, uma imagem só. Ah, mas o problema é o roteiro, o meu canal não caiu porque o meu roteiro é isso e aquilo. Até que um dia ele acorda e o canal caiu. Aí fica humilde nessas horas, né? Alguns começaram a vender mentorias, método blindado, não sei o que. Não existe método blindado. Existem métodos que aí vão envolver aí muita participação, muita humanização, né? Participação humana, aí, participação de autoridade, né? Canal autoridade, que são canais que eles vão ficar mais seguros, obviamente, mas a gente está falando aqui do universo de canais faceless, né? Darks, e do pequeno criador, né? A gente não vai colocar em um canal como o Magnate Media, que, enfim, canais que fazem filmes, estúdios, que é um patamar diferente. Então a gente tem que ser honesto também na comparação, né? Se você tem um canal e você viu que caiu lá, sei lá, 70% dos canais que são iguais ao seu vai cair também. Então não se acha especial, né? Seja humilde, mude o quanto antes e aprenda com os erros alheios. E agora que chegando no final, né? Eu vou antecipar algumas perguntas aqui, né? Não, quem que é esse que vos fala, né? Quem que é esse cara aí atrás do microfone falando esse tanto de coisa? Então, eu me chamo Neto Frota, eu trabalho com canais Darks há 2 anos. 90% da minha experiência com esses canais são no nicho de história. Eu me especializei bastante em ser uma referência no nicho, né? E graças a Deus fui muito feliz, né? Continuo sendo, apesar dos desafios atuais. Eu já fui suporte da Channels, né? Que é uma escola chama de escola de monetização, né? Que ensina YouTube, isso já faz algum tempo. Mas eu tenho um podcast gravado, né? Os mais curiosos aí vão atrás e vão achar. E quantos canais você tem? Eu tinha ativos 14 canais antes dessas ondas de monetizações. Eu tomei o conteúdo falso em 2 deles, né? Um dos canais já estava abandonado, inclusive, então eu deixo aqui um apelo, né? Uma lição. Você está aí com o canal parado, principalmente com vídeos em um formato queimado, cara, desmonetiza esse canal, se estiver monetizado. E, se possível, né, deleta o canal ou todos os vídeos. Não deixa o canal parado, monetizado, com vídeos também em formato queimado. Esse canal cai, você não vai nem saber. Aí depois você vai tomar uma queda em cascata nos outros canais por relacionado e depois vai ser uma dor de cabeça muito grande para resolver. Então, não faça isso, né? Eu tinha 14 canais. Eu desmonetizei voluntariamente todos os outros após perder os 2. Tá? E quando você faz a monetização, assim, poucas pessoas falam disso, né? Poucas pessoas sabem disso, mas você recebe o que você gerou de receita até aquele momento. Então, como eu fiz a desmonetização desses canais, eu recebi tudo que eu gerei com eles de receitas até aquele momento e não teve nenhuma extensão de penalidades para esses canais. Então, isso é muito importante, né? Quem ficou até agora talvez pegou aí uma das informações de ouro aí prestadas aqui. Quanto você já faturou ao todo? Cara, eu não vou começar a entrar nesse mérito, né, em um primeiro vídeo que eu tô gravando, porque eu acho que não é o caso, né? Dá pra você ver ali que 2 dos canais fizeram uma soma expressiva, um que já estava parado, inclusive. Então você faz as contas aí de quantos mais 12 canais podem ter me gerados. Eu vou responder de forma bem simples, né? É o suficiente para dormir em paz, né? E com as contas pagas. O que você pretende fazer daqui para frente, né, com esses canais? Tem muita gente que está na mesma situação que eu, né, que tinha uma operação e não sabe como proceder. Então, assim, sendo bem humilde, eu não faço ideia, né? A mentalidade e a forma de enxergar o YouTube, ela mudou, né? Hoje, você ter uma escala tá mais arriscado,
né, vai envolver aí uma estrutura de contingência mais bem trabalhada e também um formato, né, mais bem trabalhado para esses canais. Então é preciso estudar bastante essa questão de como você vai escalar, né? Então tudo é muito recente e não dá para cravar nenhuma resposta agora. Mas uma coisa eu sei, né? Sem escala, o YouTube é uma mera renda extra, né? Assim, muitas pessoas aí que têm um ou dois canais vai se identificar com o que eu estou falando. Eu conheço pessoas que tem meses que não tira nem os US$ 100, né? Que é o mínimo para retirada. Algumas ficam entre 300, 400, US$ 500. E para essas pessoas talvez possa ser até o fim do YouTube, porque os custos, né, e o tempo de produção com essa régua subindo pode não compensar mais. E não é do meu perfil ficar surfando aí as ondas do momento, né? Ficar caçando aí nichos escondidos. Eu conheço pessoas que fizeram muita grana assim e vão continuar, mas só não é do meu perfil. Eu acho importante a gente se conhecer e a gente saber como que a gente se sente confortável para trabalhar. No momento, né, para não deixar aí você sem resposta, o que eu mais penso é investir em menos canais e pensar mais nas vendas, né? O meu nicho, histórias românticas, não é um nicho dos melhores para se vender. Então, eu explorei isso muito pouco. E pensar em vendas vai envolver uma escolha mais estratégica de nicho, né? Tem nichos que vendem bem mais, são mais vendáveis, por assim dizer. E aí, né? Você vai continuar produzindo conteúdo, né? Agora que fez o primeiro, vai vir vários, como é que vai ser? Também não sei, né? Também não sei. Eu sou um pai de família, uma pessoa ocupada, eu gosto de ter as minhas atividades, então eu não sei muito bem o tempo que isso pode consumir. Eu vou me jogar no processo e vou descobrindo. Então, assim, me deixem feedbacks aí, dúvidas relevantes nos comentários, né? Tipo, por favor, né? Nada de 7 dicas para explodir as views ou essas coisas tipo hackzinhos. Essas perguntas geralmente mostram, né? Um forte sinal de preguiça e também desinteresse. Então, aproveita aí, cara, que eu estou vivendo aí disso há alguns anos, né? E faz umas perguntas estratégicas que podem aí virar o teu jogo. E eu vou responder aí para ajudar, vou ter a maior satisfação em responder todo mundo. Então é isso, eu espero ter ajudado.